Isso sim é lutar pela democracia. Isso sim é democracia. Que a Suprema Corte, que o ministro Fachin tenha coragem e que essa casa tenha coragem de impeachmentar quantos ministros necessários forem ser impeachmentados. Não vai ficar só em um, não. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma grande limpeza naquela casa. Está provado que a gente não pode deixar a Suprema Corte, membros da Suprema Corte, avançarem todos os sinais, a terem uma atuação como o ministro Toffoli teve neste episódio e como o ministro Alexandre de Moraes teve em tantos outros. Para aqueles que disseram que nós estávamos exagerando, hoje preciso reconhecer, nós tínhamos razão. Nós precisamos, com certeza, botar freio nos ministros da Suprema Corte. Sabe por quê? Tão somente porque são humanos e como humanos erram. E o que o senador Renan falou ontem, o clima dentro do TCU é de horror, é de tensão. Um tribunal do porte do TCU ser chantageado. Agora é a hora de mostrar quem chantageou. O grupo de trabalho esteve ontem com o diretor-geral da Polícia Federal às 17 horas e às 18h30 com o ministro Fachin. E quero dizer para os senhores, o ministro Fachin, ele disse o que a gente queria ouvir. Ele quer transparência. Então aguardem. E o grupo de trabalho está discutindo internamente da necessidade de convocar nos próximos dias ou não o ministro Toffoli. Então, nós não vamos nos omitir. Que chantagem é porque quem está sendo chantageado também deve. O TCU está devendo alguma coisa? O que aconteceu para ser chantageado? Olha, é muito arriscado eu adiantar qualquer coisa, porque no grupo de trabalho nós estabelecemos que o senador Renan seria o porta-voz. Mas a reunião dele com o TCU mostrou que há um clima de tensão e que realmente houve chantagem. Aquele tribunal foi chantageado. Tudo isso será revelado. Gente, acabou o tempo de não se revelar nada. Agora é um tempo de se revelar tudo. Então, que as instituições venham com coragem e abram os sigilos de tudo, inclusive quem chantageou e quem está sendo chantageado. Sim, nós já temos um requerimento, eu mesmo dei entrada, no requerimento para convocar o Toffoli e seus irmãos na CPI do crime organizado. Infelizmente, não teve sessão da CPI do crime organizado essa semana. Mas a gente vai insistir, principalmente porque o escândalo é tão grande, esse do Banco Master, que merece uma CPI própria. É importante salientar que esse assunto é um assunto que transcende questão político-partidária. Você vê que o pedido de impeachment, que a gente já deu entrada no dia 14 de janeiro de Toffoli, sobre esses episódios, até onde a gente sabia, tem assinatura de diversos parlamentares, senadores de partidos, muitos partidos. Então, todas essas revelações que a gente tem tentado pela CPI do crime organizado, convocar e quebrar sigilo da dona Viviane Barsi, com relação a esse contrato indecoroso, injustificável, de 129 milhões de reais. Também queremos saber o que é que Vorcaro estava fazendo com o Lula no Palácio do Planalto, junto com Mantega, junto com Galípolo. Tem requerimentos nossos para entender por que essa reunião fora da agenda oficial. Então tem muita coisa nebulosa que o brasileiro precisa tomar consciência e que a gente precisa buscar os responsáveis enquanto é tempo. Então, e ultimamente a coisa com o maior escândalo do sistema financeiro do Brasil, que é o caso Master, ficou aflorado para todo mundo ver onde é que nós chegamos. E o Senado da República, ele não tem como ficar mais calado diante do que está acontecendo. O Senado da República precisa agir, porque ele é corresponsável. Nós, do Senado, somos corresponsáveis por isso, por essas mazelas que têm acontecido no Brasil
de abusos de poder. E além do novo pedido de impeachment de Dias Toffoli, sobre o qual já falarei, também pediremos novamente a suspeição do ministro Dias Toffoli à Procuradoria-Geral da República. Esse segundo fato talvez seja tão importante quanto o primeiro, porque o segundo fato, este de novo pedir novamente do ministro Dias Toffoli ao Procurador-Geral da República, demonstra como o Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, não agiu de acordo com o dever do seu ofício quando arquivou o pedido inicial, o pedido primeiro do Partido Novo para que se declarasse suspeição de Dias Toffoli. Agora até a Polícia Federal envia diretamente ao ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, mencionando o artigo do Regimento Interno da suspeição de magistrados, os autos de uma investigação, uma vez que está demonstrada com clareza, como já se demonstrava antes, mas agora ainda mais, a suspeição do ministro Dias Toffoli neste caso. É importante dizer, portanto, sobre esse novo pedido de impeachment, que ele está baseado sobre o artigo 39 da lei de impeachment, que diz que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em suas alíneas 2, 4 e 5, os seguintes: proferir julgamento, quando por lei o juiz seja suspeito na causa. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. E 5. Proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro de suas funções. É importante lembrar que a imprensa tem demonstrado como Toffoli admite, por exemplo, ser sócio da Marit, empresa que fez negócios com o cunhado de Vorcaro. Agradecemos a presença da senadora Damares, que chegou aqui conosco agora. Estava presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e também já se manifestará. Também as matérias de ontem, repercutidas em toda a imprensa. A Polícia Federal encontra menções a Toffoli em conversas de Vorcaro e cunhado e, em seguida, conversas que incluem também valores financeiros. É importante dizer, senhoras e senhores, e todos os que a quem nós estamos nos dirigindo, que o que embasa esse pedido de impeachment com base na suspeição do ministro são várias de suas decisões. Por exemplo, ele, Dias Toffoli, decidiu sobre o sigilo dos processos. Aliás, um grau de sigilo master. Decidiu também retirar o acesso aos documentos do master que foram encaminhados à CPMI do INSS, que nós 3 parlamentares integramos, e acautelar na presidência do Senado, junto ao senador Davi Alcolumbre, sem dar acesso à CPMI de dados que são fundamentais para a investigação da roubalheira dos aposentados. Toffoli também decidiu retirar o acesso da Polícia Federal a todas as provas do inquérito. E agora também acaba de sair, também nos meios de comunicação na imprensa, que Toffoli requisitou à Polícia Federal que envie todos os celulares para si, inclusive os celulares de Vorcaro, onde foram encontradas as conversas nada republicanas entre o ministro e o banqueiro investigado por ele. E também Toffoli escolheu a dedo quem seriam os peritos no caso. Esses são apenas 5 dos inúmeros motivos que nos levam a pedir o impeachment de Dias Toffoli por suspeição. E não podemos deixar de falar do caso do ministro Alexandre de Moraes, cuja esposa mantinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master e que também precisa ser devidamente investigado, e por isso requisitamos à CPMI do INSS a convocação da senhora Viviane Barsi de Moraes para que dê explicações. Antes de devolver a palavra aos senadores, eu gostaria de lembrar algumas das ações anteriores que nós, do Partido Novo, tivemos e que contaram também com o apoiamento da oposição na Câmara e no Senado. Fizemos o requerimento de CPI do Banco Master no Senado, autoria do senador Girão, com assinatura da senadora Damares e mais de 40 senadores, não é isso? E que até agora não foi instalada pelo senhor Davi Alcolumbre. Pedimos também a suspeição do ministro Dias Toffoli, como já mencionei antes, ao Procurador-Geral da República,
Autoria, senador Girão. Senador Magno Malta. E Magno Malta e senadora Damares. Sumariamente arquivado pelo senhor Paulo Gonet e agora percebe-se... Não foi ainda. E agora percebe-se que precisa ser devidamente reconhecida essa suspeição. Pedido de devolução das quebras de sigilo do Master, à CPMI do INSS. Pedimos ao senhor ministro André Mendonça e rogamos aqui que faça essa devolução das quebras de sigilo à CPMI do INSS. Também representamos o senhor ministro Dias Toffoli na Procuradoria-Geral da República, assim como na Polícia Federal, nos dias 23 de janeiro e 26 de janeiro, respectivamente. O Brasil não pode mais continuar com tanto abuso e ilegalidade cometidos da Suprema Corte, que deveria ser a primeira a dar exemplo no que diz respeito à justiça.